Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do EmpreendaCast. Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Aqui é mais uma news semanal do TikTok. TikTok não, EmpreendaCast. Eu tô falando, a gente fala tanto do TikTok aqui que eu já tô me perdendo. Depois dessa piada de tiozão, que a gente sempre faz, vamos lá pra mais uma semana. Tudo certo, Pietro? Fala, Léo, tudo bem e você? Essa semana tá movimentada. O pessoal lá nos Estados Unidos conseguiu reunir o CEO da Amazon, da Apple, do Facebook e da Alphabet, que é dona do Google, ao mesmo tempo, no mesmo call, por diversas horas. Imagina você aí que tá na sua empresa tentando organizar aquela reunião com 5 gerentes e não consegue. Imagina a agenda desses caras, como é que não deve ser. Essa aqui, a reunião não foi muito boa pra eles, não. A gente vai falar disso. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Vamos lá começar então com as notícias da semana. A primeira é que o OpenAI, que é uma instituição focada no desenvolvimento aí de inteligência artificial, lançou a nova versão do seu algoritmo, que é o GPT-3. E eles próprios ficaram assustados com o potencial, né, da ferramenta e liberaram só um pedaço dela. Eu preciso reconhecer para todo mundo aí que quando eu vi no Twitter na semana passada o que é que o GPT-3 poderia fazer, eu fiquei meio incrédulo e fiquei na dúvida se era verdade mesmo ou se era meme. Até hoje eu tô meio na dúvida. Eu tô junto com você, Léo. Só dando um pouco de contexto, a OpenAI ela foi fundada lá em 2015 pelo Elon Musk. Em 2018 ele foi pro board da empresa, se afastou um pouco do dia a dia. E ela começou como sem fins lucrativos, mas em 2019 ela virou uma empresa de fins lucrativos. O propósito ali é desenvolver a inteligência artificial. O Elon Musk, vale lembrar que ele tem uma visão bem pessimista sobre a inteligência artificial, de que se a gente não fizer do jeito certo, integrando humanos ali, a inteligência artificial vai superar a gente nos moldes dos piores filmes aí que a gente vê. E o GPT-3 é o que você falou. Até eles ficaram assustados, porque ele tem ali 175 bilhões de parâmetros, de pontos de entendimento. Só como comparativo, o GPT-2 tinha 17 bilhões. E ele faz coisas que a gente achava que não dava pra fazer ou não daria pra fazer num futuro próximo. Então tem alguns videozinhos, a gente pode até jogar no grupo do Telegram depois, de alguns programadores que escrevem uma especificação e ele monta aquilo em programação na tela. Ou com uma frase ou uma declaração ele consegue montar uma história inteira sobre um político. Ou com alguns parágrafos ele conseguir escrever um livro inteiro sozinho. O OpenAI, normalmente eles liberam ali a ferramenta. Essa GPT-3 eles não liberaram por completo. E, segundo eles, é o que você comentou, por medo do que pode ser feito com isso. Tem um ponto ali que eles falam que pode criar fake news de um jeito tão sofisticado que ninguém consegue descobrir de onde surgiu e se de fato aquilo é fake ou não. O pessoal lá da OpenAI falou que ainda, obviamente, é um algoritmo em teste, em evolução, e que ele ainda tem alguns problemas. Então, por ser alimentado com informações da internet, informações e conteúdos do que as pessoas falam, ele ainda leva um pouco desse bias, desse viés das pessoas para lá. Então, tem o problema que aconteceu lá com o robô que a Microsoft colocou no ar um tempo atrás, que ele ainda repercute opiniões machistas, opiniões racistas, discursos de ódio. Então, ainda não é um trabalho pronto, mas é bem impressionante o que ele tem feito. Chega a ser assustador, é impressionante / assustador. Quem estiver duvidando, vai no Twitter, procura GPT-3, que tem vários cases. Tem até um caso engraçado, uma pessoa que fez um gerador de videoclipe e botou a seguinte frase, né? Clipe no estilo dos anos 80, liderado por um homem branco magricelo, com orçamento de $28 para a coreografia. O GPT-3 foi lá e fez um vídeo de 3 minutos e 30, juntando imagens de várias fontes, seguindo essas diretrizes. Na minha visão, e ignorante que sou, a maior revolução que a gente vai ter desde o início da internet. Vai ser algo espetacular, assim, de ver e, com certeza, vai assustar bastante gente. Não só as próximas semanas, mas os próximos anos vão ser bem animados. Esse do clipe é bem assustador. Tem o do programador lá que ele digitou lá que eu quero construir um layout com um botão assim, um negócio assim. A ferramenta trouxe o código HTML com CSS pronto
tudo... Assim, o cara falou o que ele queria e a ferramenta já trouxe o código pronto ali. É bem assustador mesmo o que dá pra fazer. E a gente começa a repensar todo o futuro, né? Seja a produção de conteúdo, você conseguir fazer qualquer notícia de forma automática, seja na parte de desenvolvimento. Você não precisar mais de um programador e você simplesmente falar para o computador o que você quer e ele colocar na tela na hora. Depende de quando você está ouvindo essa reunião, mas na quarta-feira, dia 29 de julho, rolou essa reunião aí, né, do Comitê Antitrust lá nos Estados Unidos. Juntou os CEOs das 4 Big Techs, Amazon, Facebook, Apple e Alphabet, que é dona do Google, para tocar no ponto de práticas anticompetitivas. Como é que foi o papo, Pietro? Foi uma conversa longa. Os congressistas americanos eles estavam mais preparados. Vale lembrar que há pouco tempo atrás, essas audiências já estão se tornando comuns para o Mark Zuckerberg. Teve uma primeira que foi um show de horrores lá atrás. É o meu programa de comédia favorito. Eu choro de rir vendo a pergunta dos congressistas. Porque eles não entendiam direito como a ferramenta funcionava, mas dessa vez eles vieram muito mais bem preparados e tocaram em pontos muito críticos. O debate geral ali era de que essas empresas elas ficaram tão grandes e acumularam tanto poder, cada uma no seu nicho, que elas começaram a impedir, de forma ativa ou de forma passiva, o surgimento de concorrentes e o desenvolvimento do livre mercado. E cada uma delas foi atacada em um ponto específico. A Apple, o ponto ali é a App Store. Da Apple cobrar uma taxa muito alta de quem tá ali dentro e não tem conversa. Se quer estar no iPhone, você tem que pagar. E de também tirar aplicativos competidoras de ferramentas que eles lançam. Então tem até o Screen Time ali que eles comentam. Que depois que a Apple lançou no iOS 12, ficou difícil de encontrar outras ferramentas, outros aplicativos que já faziam isso. Na Amazon, o ponto ali é bem pertinente, porque a Amazon ela tem acesso a todos os dados de venda ali de terceiros na plataforma, mas ela mesma ela produz produtos e vende na sua plataforma. Então o que os congressistas acusam a Amazon ali é de usar esses dados de terceiros para desenvolver produtos que eles veem que estão sendo vendidos, depois quando você faz a busca, favorecer os próprios produtos da Amazon. E também na AWS, eles poderem olhar o que está acontecendo ali, as tendências, e criar produtos com base nisso. A Amazon, ela, nos Estados Unidos, aqui um pouco menos, mas nos Estados Unidos ela virou praticamente o Google de compras para as pessoas. Então muita gente não vai mais no Google procurar um produto e vai direto na Amazon procurar o produto. A Amazon virou, nesses últimos anos, começou a vender anúncio também. Entre as empresas dessas Big Techs, é a que tem o maior crescimento de receita de anúncio nos últimos anos. No Google, o ponto era de que o Google monopoliza ali os anúncios na internet. Tem alguns gráficos mostrando que o percentual de anúncios feitos na internet é majoritariamente dentro do Google e que o Google, nos seus mecanismos de busca, eles priorizam as suas marcas próprias também. E sabendo do que está acontecendo, de todo o tráfego que eles conseguem ler na plataforma, eles conseguem antecipar tendências e conseguem também antecipar concorrentes e acabar com os concorrentes antes deles nascerem. Tem alguns casos que eles citam lá atrás de empresas que foram compradas. E o Facebook, o ponto é também de matar concorrentes. O Instagram, bateram muito de que o Facebook comprou o Instagram para evitar concorrência, o WhatsApp também, e de que o Facebook deliberadamente copia funções como o Stories, que é baseado no Snapchat, como o Reels, que é baseado no TikTok, copia essas funções dos outros aplicativos para não deixar esses aplicativos crescerem, e isso parece que foi usado em várias negociações lá atrás, onde o Facebook queria comprar uma empresa, a empresa falava não, o Facebook ameaçava, olha, eu vou criar um negócio igualzinho e vou acabar com você. Então tem esses pontos, esses foram os principais pontos levantados. Nem todo mundo ali conseguiu rebater bem essas acusações. O mote geral de todos eles foi: a gente usa dados para desenvolver os melhores produtos e as melhores experiências para o nosso cliente, e no final quem decide o que vai comprar ou não é o cliente, e nenhum de nós está imune à concorrência. Eles falam que eles mesmos lá atrás cresceram do nada até chegarem do tamanho que são, e lá atrás já tinham outras empresas, e que isso pode acontecer de novo. Acho que tem um pouco de verdade dos dois lados, assim. Com certeza. Abriram e-mails do Mark Zuckerberg na audiência, né, do dia 29 de 2012, perto do momento aí em que eles compraram o Instagram, em que o Mark Zuckerberg dizia expressamente de que eles tinham que comprar o Instagram porque o Instagram gerava risco para o negócio do Facebook.
Depois o próprio Mark Zuckerberg, né, na sequência, mandou um e-mail pro CFO tentando botar panos quentes no que ele falou, já imaginando que isso podia dar alguma merda no futuro, mas realmente, acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório aí e vamos ver como é que isso vai se desdobrar, porque influencia muito, né? É isso que a gente vem falando, essas 4 Big Techs têm um poder de influenciar o mundo inteiro, que acho que talvez nenhum de nós tenha plena consciência do que é isso, né? Perguntaram pro Bezos se eles já tinham usado dados de empresas terceiras que usam as ferramentas deles para tomar decisões de negócio, ou seja, ver o que o concorrente está fazendo e tomar decisão, e ele falou que não podia responder isso com um simples sim ou não. Que eles têm uma política de não fazer isso, mas que ele não pode garantir que ninguém lá dentro infringiu essa política. Aí cada um então interpreta isso como quiser, não é mesmo? Vale lembrar que o pessoal deve estar falando, mas por que a Microsoft não está aí no meio? A Microsoft lá nos anos 2000 sofreu com isso também, quando era super dominante em software de computação, em sistema operacional. Bill Gates passou por todo esse processo de audiências, de ter que responder. Na época queriam dividir, não só regular como estão propondo agora, mas queriam dividir a Microsoft. Tem um documentário do Bill Gates no Netflix que em alguns episódios eles contam essa parte, na época que o Bill Gates não era um cara tão bonzinho assim como ele é hoje, um cara um pouco mais agressivo. E se você tá aí na vida de home office, né, e sempre escuta aquelas frases, fulaninho, seu microfone tá no mudo, ou sim, eu já tô vendo sua tela e tal, saiba que todos passamos por isso, todos são imortais. Ontem na audiência, teve um momento que Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, dono de um dos maiores conglomerados de tecnologia da história, tava falando com o microfone no mudo. Então se até Jeff Bezos deixa o microfone no mudo, a gente pode deixar na nossa reunião de vez em quando também. Tá todo mundo liberado. Essa vai para aquelas, fulano largou a faculdade, eu também posso, então o fulano falou com o microfone fechado, eu também posso. Exatamente. O Facebook está sendo acusado de práticas anticompetitivas e anticoncorrências quando está sofrendo uma das maiores concorrências da história, né? Que é do TikTok, que a gente fala aqui toda semana. E ao mesmo tempo, lá atrás o Facebook já se posicionou usando o patriotismo americano como sendo o aplicativo americano que não vai deixar os chineses entrarem e roubarem os dados dos americanos. Logo o Facebook, que olha todos os nossos dados. E aí fica num momento em que o governo americano está falando de banir o TikTok nos Estados Unidos e ao mesmo tempo falando que o Facebook tem um monopólio muito grande das redes sociais nos Estados Unidos. Então é um pouco contraditório essa posição. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. E já que fizemos esse gancho então com o TikTok, vamos lá para a nossa sessão TikTok da semana, né, que não podia deixar de ter. E não tem só uma notícia do TikTok, a gente tem 3 relacionadas ao TikTok. Uma delas é que os investidores do ByteDance, né, que é conglomerado dono do TikTok, chegaram a avaliar o TikTok em potencialmente $50 bilhões. Então, né, um belíssimo valor. Também relacionado a isso, né, começam rumores de que o TikTok pode acabar se separando do ByteDance, e o Pietro vai comentar um pouquinho sobre isso. Já para deixar a terceira notícia aqui pra gente comentar tudo de uma vez, é que o Instagram tem oferecido dinheiro para alguns influencers largarem o TikTok. Então, meio que comprando a exclusividade daquela produção de conteúdo. Ou eles postem só no Instagram, ou que postem primeiro no Instagram para depois ir pro TikTok. E aí entra, além de toda a briga geopolítica que a gente naturalmente fala, entra a parte de conteúdo também, do engajamento, né? Então, Pietro, conta um pouquinho aí pra gente do fuzuê dessa semana. A notícia da possível separação saiu logo depois que a gente gravou a news da semana passada e vai em linha de tudo que a gente estava falando do TikTok se afastar cada vez mais do rótulo de aplicativo chinês. A ByteDance, ela tem outras marcas grandes que atuam na China e o TikTok foi a primeira a dominar o mundo. E aí começou essa conversa muito puxada por investidores externos na ByteDance, então Sequoia Capital, por exemplo, e General Atlantic, que são 2 dos maiores fundos de VC e Private Equity do mundo, começaram a levantar essas conversas de que eles gostariam de comprar uma fatia do TikTok majoritária para que o TikTok virasse mais uma empresa global ou mais próximo de uma empresa americana do que uma empresa chinesa.
O TikTok vai ter a receita esperada para 2020 é de 1 bilhão. A ByteDance, que é a holding, teve receita no primeiro trimestre de 2020 equivalente a 5,64 bilhões. Então, não é aquele caso onde a holding é praticamente só essa empresa. A ByteDance ela é muito grande. Ela foi avaliada numa transação de secundária que teve recentemente em algo próximo a 140 bilhões. Falam que é o maior unicórnio do mundo. E nessa separação, as conversas é de que o TikTok sozinho valeria aproximadamente 50 bilhões de dólares. O que é, se a gente for olhar em termos de receita projetada para esse ano e valor, é 50 vezes. É uma receita projetada de 1 bilhão para um valuation de 50 bilhões. É um múltiplo bem agressivo, né? Muito agressivo. E se a gente for comparar, o Snapchat, por exemplo, hoje está com market cap de aproximadamente 33 bilhões de dólares. Então seria consideravelmente maior do que o Snapchat. E o Facebook hoje está com um market cap de aproximadamente 663 bilhões. Então, ou seja, ainda é muito maior. O Instagram só falam que vale algo em torno de 100 bilhões. Vai lembrar que o Facebook comprou o Instagram em 2012 por 1 bi. Falaram que o Mark Zuckerberg pagou caro. Foi criticado, né? Foi super criticado. Acho que não tem como a gente deixar de voltar no assunto anterior, Léo, que esse foi um dos pontos mais batidos, como a gente falou, que, vocês compraram o Instagram lá em 2012 para evitar concorrência, e o Mark Zuckerberg fala um ponto super certo. Ele falou, cara, quando eu comprei por 1 bilhão, me criticaram muito, falando que aquilo não valia. Não tinham como prever o tamanho que o Instagram ia ficar, foi um risco gigante tomado, e os órgãos reguladores na época não falaram nada. Então, nesse ponto, eu acho que ele tem razão, que as empresas, óbvio que elas vão evitar a concorrência. Elas vão ficar de olho e se tiver um concorrente crescendo, elas vão reagir. Quem não pode deixar as coisas acontecer são os órgãos reguladores. Então, nesse ponto, acho que ele tem um ponto válido aqui, mas só destacando o tamanho que o TikTok já nasceria como empresa independente. A influência, né, que o TikTok tem na nossa sociedade, né, é um negócio gigantesco, né? Então, para talvez você aí que tá ouvindo a gente semana após semana e falou, esses caras só falam no TikTok, mais um aplicativozinho de vídeo, cara, não é tão simples assim, né? O impacto de produção de conteúdo, de engajamento, né, da parte da educação que o TikTok lançou recentemente também, pode ser gigante, maior até do que o Instagram, por exemplo, né? Então, tem muito sentido a gente continuar falando dele, porque né, talvez o rising star aí do momento, né? Então, a influência que ele tem na sociedade é muito grande. Por que os investidores estão pagando tão caro? Porque eles justamente acham que essa jornada de crescimento do TikTok ainda está no caminho de crescimento. Com comparação, o Snapchat tem um múltiplo de 15 vezes receita projetada para 2020, enquanto o TikTok a gente está falando de 50 vezes. Então é de fato, na cabeça dos investidores, é o rising star aqui. O projetado para 2021, pela gestão ali, pelo management do TikTok, é de receita de 6 bilhões. Ou seja, crescimento de 6 vezes comparado ao projetado de 2020. Belíssimo crescimento também, hein? Crescer 6 vezes, nada mal. Então vamos agora para as notícias rápidas. A primeira delas é o turnaround da Kodak. Você que não ouvia falar da Kodak aí há muito tempo, tá batendo aí a nostalgia agora, de quando você ia no shopping, revelar as fotos, né? Botava lá o filme para revelar e tinha que passar 1 hora enrolando no shopping para pegar as fotos de volta. Então a Kodak voltou, né? Teve uma valorização gigantesca aí nos últimos dias, mas não porque ela voltou a revelar foto, porque ela entrou no mercado farmacêutico, né? Ela recebeu um empréstimo, né, bem considerável aí nesse período, então ela tá mudando de negócio, né? Lembrando que a Kodak pediu concordata, né, há quase uma década, então tem bastante tempo aí que as coisas não andam tão bem por lá. E ela deu uma reviravolta geral aí por causa desse empréstimo de mais de 700 milhões de dólares que ela conseguiu com o governo americano. Cada semana a gente entrega um pouco a idade, né, Léo? Semana passada foi do Dick Vigarista, essa semana foi do passeio no shopping enquanto as fotos não eram reveladas. Ainda bem que eu não falei que a primeira vez que eu entrei no TikTok eu não entendi nada. Então essa pra mim é a maior entrega de idade. Você entra no TikTok e não entende o que tá acontecendo, é que, velho, a idade já passou. Não, e além de eu não entender, eu fiquei assustado. Era muita cara, muito perto ali, eu achei aquilo meio assustador. Mas, enfim, a Kodak, acho que a última vez que as pessoas devem ter ouvido falar da Kodak foi junto com o Blockbuster, foi junto com o Táxi, de case de quem foi disrupted, né? E que não conseguiu acompanhar. Mas, a Kodak já tava nesse limbo de morre e não morre há muito tempo.
E agora eles conseguiram um empréstimo do governo americano de 765 milhões de dólares para entrar no ramo farmacêutico. Eles, na verdade, vão produzir componentes farmacêuticos que são essenciais, mas que hoje os Estados Unidos têm uma dependência muito grande de China e Índia para produzir esses componentes. Eles falam que a Kodak tem essa expertise por ter trabalhado com química na época dos filmes, e conseguiram esse empréstimo de 765 milhões, que é algo bem inacreditável, porque o market cap da empresa, mesmo depois da ação ter explodido ontem com a notícia, é de 1,5 bi. Então, metade do market cap em empréstimo, e a ação que vinha a 2 dólares, 2 dólares e 25, muito tempo, bateu 38 dólares. Então, quem tinha a ação da Kodak na carteira ficou bem feliz. Com certeza. E aí, só lembrando, né, a Kodak famosa aí, porque, né, era gigante, foi, né, disruptada por causa das câmeras digitais. Lembrando que a câmera digital foi inventada dentro da própria Kodak lá nos anos 70, né? Então, não só eles deixaram passar uma inovação como a câmera digital, como eles colocaram ela no mundo, né? Então, é uma história com certeza dá dor de cabeça para muita gente. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Indo para a próxima notícia, o Google decidiu manter o home office até julho de 2021, né? O Google já tinha decidido que todos os funcionários poderiam ficar até o final de 2020, né, no home office, mas esticou aí, e agora até o verão americano, obviamente, de 2021, né, os funcionários vão poder ficar no home office, dando sequência aí às grandes empresas que têm postergado o período de home office devido à quarentena. No setor, a Amazon também colocou final de 2020, Snapchat e Facebook também final de 2020, a Apple não tem um plano divulgado, mas com certeza não é em 2020 que o pessoal vai voltar, então tá todo mundo meio que na mesma linha de que não tem pressa para voltar pro escritório. Vindo aqui para o Brasil, temos 3 notícias, uma delas é que a PagSeguro comprou a Zigo. O que é que a Zigo faz, Pedro? A Zigo é uma plataforma de fidelização de clientes ali focada no público de empresas, micro, pequenas e médias empresas, para aumentar ali e engajar a sua base de clientes, oferecendo programas personalizados de marketing, fidelidade. A Colact foi recentemente, acho que não sei se recebeu um investimento, ou foi comprada pela Estônia, também faz a mesma coisa, então é um movimento bem parecido, e é mais um dos M&As que a gente tem visto nesse momento. Essas grandes startups, ou ex-startups, como a gente pode chamar, elas estão de fato indo às compras para fortalecer o seu portfólio. Os robôs de investimento aí da Magnet receberam 60 milhões de reais de investimento. Conta um pouquinho pra gente, Pietro. A gente comentou, acho que nas últimas semanas, que o setor de investimentos voltou a ficar aquecido. Lá atrás foi uma das primeiras ondas de tecnologia, de aquisição de fintechs. Teve o surgimento da Verius, o surgimento da Magnets. Aí teve a época que a XP comprou Rico, comprou Clear. E agora parece que está voltando a conversa sobre o setor de investimentos e plataformas de investimentos. Vale lembrar que a Warren acabou de fazer uma captação de 120 milhões de reais. E agora a Magnets anunciou o seu Series B, que teve ali Redpoint e Vostok, que já eram investidores da empresa, participando. O dinheiro parte vai ser usado para colocar a corretora que eles compraram de pé, né? Antes, a Magnets ela operava via Easy Invest como corretora, e agora ela vai ter uma corretora própria. Na divulgação deles, eles falaram que não é para atuar como uma plataforma aberta nos moldes XP, é mais para ter uma experiência unificada do cliente. Eles compraram a corretora da John Deere, aquela que faz trator, porque hoje é mais fácil você comprar uma corretora, asset é a mesma coisa, que já tem do que fazer uma do zero. Então, mostra ali o aquecimento do setor, eles têm mais ou menos 430 milhões de reais sob gestão na plataforma, com 6 mil clientes, e o plano é em 12 meses chegar a 1 bilhão. Eles cobram muito parecido com a Warren. A gente falou que a Warren vai de 0,5% a 0,7%, a Magnets cobra 0,6%, e nesse novo modelo que a gente comentou de fee-based,
que é só ele cobra uma taxa de gestão pelo seu patrimônio e não tem rebate em nenhum outro produto. É o que parece ser, de fato, a terceira geração de plataformas de investimento. Boa, o mercado de investimento tá aquecido, hein? E para a última notícia de hoje, então, é a Grow. Agora tá todo mundo tanto tempo fora de casa, né? Nem usa mais patinete. Mas a Grow foi a junção da Yellow com a Green, né? Fundiram seu negócio aí em 2019. Eles entraram com um pedido de recuperação judicial, segundo apurou o pessoal do Estadão. Eles têm umas dívidas aí na casa dos 40 milhões de reais, então, que é um valor bastante considerável. E não sei se, imagino que de propósito, mas o juiz que está acompanhando aí esse processo, né, segundo foi apurado, é o mesmo juiz que acompanhou o processo de recuperação judicial da Avianca. Então, o cara conhece bem dos problemas aí. Notícia triste para Faria Lima. Os Faria Limers não vão ter mais seus patinetes para ir para reuniões na hora do almoço. Mas a Grow ali, todo mundo sabe, vinha sofrendo com problemas diversos, seja de regulação, embate com prefeituras, gestão, desde 2019, e aí agora pediu, de fato, falência, recuperação judicial, e colocaram a culpa nessa briga com reguladores e prefeituras e na crise. Não falaram nada sobre o modelo de negócio, que não se provou em nenhum lugar do mundo, e não falaram também nada de gestão. Extraoficialmente, a gente ouve aqui no nosso mundo que essa fusão entre Yellow e Green, ela nunca foi, de fato, bem feita. Em termos de gestão, não foi bem executado. Mas o fato é que agora não vai ter mais patinete na Faria Lima, pelo menos da Yellow, nem Green, nem bicicleta. E a culpa, segundo eles, foi da prefeitura e da crise. Saída fácil, né? Então, não vou comentar muito não, pra não pisar no calho de ninguém. Gente, chegamos então ao final de mais um News Semanal. Pietro, obrigado de novo aí pela parceria. Só lembrando, gente, quem quiser receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Ficha, né? Tem um campinho lá pra você se inscrever e receber tudo isso por e-mail, além da nossa News Semanal. Quem não conhece EmpreendaCast, dá uma olhada aí no feed, tem entrevista, tem pílula com Amor e com o Diogo Garcia, né? Tem mesa redonda, tem um conteúdo bem legal aí pra vocês. E é isso. Valeu, Pietro, um abraço e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio